Pessoal, bom dia para para quem está nos assistindo aí. Eu vou começar agora a fazer essa live. Eu estou aqui testando o som primeiramente, testando a questão da imagem também, para a gente falar de um assunto que eu tinha convidado vocês a nos acompanhar aí na data de ontem. Só para testar aqui. Enfim. Vamos lá. Vamos começar então. Eu quero falar da questão da nomeação ou possível nomeação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, que foi cogitado aí para ser o representante do Brasil lá nos Estados Unidos, ou seja, a sua possível nomeação como embaixador dos Estados Unidos para representar os interesses do Brasil naquele país. E eu levantei algumas questões no chamado que eu fiz lá no meu post no Facebook, para a gente poder estar debatendo aqui se configuraria ou não o nepotismo, se essa questão aí em relação à sua nomeação pode se caracterizar como um certo tipo de ato que atenta contra os princípios da administração pública, quem que é o órgão competente para ratificar a nomeação desse tal embaixador, como funciona o rito de nomeação, e também convidei aí para tratarmos em relação a um grande embaixador que o Brasil teve. Primeiramente, para a gente falar de nepotismo, eu preciso retratar com vocês alguns aspectos históricos. E aí eu trago aqui a questão da nomeação do embaixador ou de qualquer outra pessoa para exercer o cargo. Primeiramente, vamos falar um pouquinho do que vem a ser nepotismo. Nepotismo, essa palavra etimológica, ela decorre de uma expressão em latim que significa nepos. Nepos é neto em latim e nepotes, sobrinho. Durante a Idade Média, o papado, quando iria nomear algum neto ou algum sobrinho, essa nomeação era chamada de nepotismo. Daí a origem da palavra nepotismo aqui no Brasil. Nós sabemos que o português é uma origem de língua que deriva do latim, e dentre esse e outros aspectos, nós tivemos o encontro aí da etimologia da palavra nepotismo. O que é o nepotismo no atual ordenamento jurídico brasileiro? O nepotismo no atual ordenamento jurídico brasileiro é a possibilidade de nomeação de algum parente, e aqui nós vamos encontrar lá na súmula vinculante número 13 do STF a definição disso daí. Nomeação de algum parente em linha reta, e aqui nós temos descendentes e ascendentes, então descendentes, filhos, netos, bisnetos, etc. Ascendentes, pais, avós, bisavós, etc. Então, nepotismo significaria a nomeação de algum desses parentes em linha reta, para cima ou para baixo, ou linha colateral, por afinidade ou por consanguinidade. E aqui nós temos, por exemplo, a nomeação de até terceiro grau de parentesco que configuraria esse nepotismo. Então, configuraria nepotismo você exercendo um cargo de direção, chefia ou assessoramento de uma administração pública direta ou indireta, a nomeação de um parente, por descendência ou ascendência ou por consanguinidade até o terceiro grau. Até o terceiro grau na linha colateral, conforme preconiza lá no direito de família, nós vamos ter até tio e sobrinho, além dos irmãos também, que seriam parentes em segundo grau. Então, você não pode nomear parentes, segundo grau, irmãos, por exemplo, ou parentes em terceiro grau, tios ou sobrinhos. Não alcança o quarto grau aqui, que seria relacionado aos primos. Então, perceba o seguinte. Nesse caso aí, que o presidente da República nomeia um dos seus filhos, portanto, um descendente em linha reta aí, configuraria nepotismo? Essa é a primeira pergunta que eu fiz. E a resposta é que não configura nepotismo. O presidente, no seu exercício de nomeação, ele pode exercer esse ato nomeando quem ele quiser para exercer um cargo político. Devendo ressaltar aqui que o cargo de embaixador, o cargo de chefe de missão
diplomática de caráter permanente é um cargo político. Portanto, o presidente da República, ao nomear o seu filho para esse cargo, além de outros aspectos que a gente pode até analisar aqui, não configuraria nepotismo, segundo o que atesta a súmula vinculante de número 13 do STF. A súmula vinculante de número 13 do STF, mais uma vez, diz que é nepotismo alguém que exerce um cargo de direção, chefia, na administração pública direta, portanto, União, Estados, Distritos Federais e municípios, e também na administração pública indireta, aqui empresas públicas, autarquias, fundações públicas e também sociedade e economia mista, portanto, administração indireta. Se alguém que tem cargo de direção, chefia nessas administrações públicas, direta e indireta, nomear algum parente por descendência ou ascendência ou por colateralidade até o 3º grau, configuraria, sim, a hipótese de nepotismo. Agora, o presidente da República, exercendo o seu ato de discricionariedade, de nomeação para um cargo político, não configura esse ato nepotismo nos termos aí do que atesta a súmula vinculante de número 13 do Supremo Tribunal Federal. Então, esse é o primeiro ponto. Essa possível nomeação que estão cogitando não configuraria nepotismo. Isso daí é o que atesta o ordenamento jurídico brasileiro. Veja bem, como funciona então o rito para essa nomeação? O presidente da República, nos termos da faculdade que lhe impõe o artigo 84 da Constituição Federal, ele tem essa prerrogativa de nomear os embaixadores. Os embaixadores, segundo a Constituição Federal, são chamados de chefes de missão diplomática de caráter permanente. Então, o presidente da República é quem vai nomear esse embaixador. Entretanto, essa nomeação ela depende do escrutínio da aprovação de um outro órgão. Esse órgão aí é o Senado Federal. O artigo 52 da Constituição Federal preconiza que o Senado Federal deliberará sobre a aprovação ou não do nome desse indicado pelo presidente da República. E o Senado Federal, nos termos do artigo 52, inciso 3º da Constituição Federal, ele é competente para aprovar alguns nomes indicados pelo presidente para alguns cargos públicos. Por exemplo, cargos de magistrados dos tribunais superiores, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministros do STJ, é o Senado Federal que aprova a nomeação feita pelo presidente da República. Para ocupar cargos no Tribunal de Contas da União, é o Senado Federal que aprova a nomeação feita pelo presidente da República. Para ocupar cargo de presidente ou diretor do Banco Central, é o Senado Federal que aprova a nomeação desse indicado pelo presidente da República. Além de diretores também para exercer mandatos lá das agências reguladoras, ANP, Anatel, ANEEL, etc. O artigo 52, inciso 4º, vai dizer que é o Senado Federal também competente para aprovar, por maioria de seus membros, em votação secreta, após arguição secreta também, sessão secreta, o nome para esse chefe de missão diplomática de caráter permanente, o nome de um embaixador. O que diferencia o inciso 3º do inciso 4º? O inciso 3º, para aprovar magistrados para o Tribunal Superiores, STF, STJ, TCU, além de agências reguladoras, presidente e diretores do Banco Central, a votação não é... Aliás, a votação é secreta, mas após uma arguição pública. No inciso 4º, para embaixador, a votação também é secreta, mas após uma arguição também secreta. Então, veja, o presidente nomeia, essa nomeação deverá ser aprovada pelo Senado Federal. O Senado Federal fará uma sabatina com esse indicado na Comissão de Relações Exteriores, e independente do resultado dessa aprovação da Comissão de Relações Exteriores, que é formada por 17 senadores, independentemente de ter maioria ou minoria de nomeação ali favorável, esse escrutínio será submetido também ao plenário do Senado Federal. E o Senado Federal ele é composto por 81 senadores. Esses 81 senadores deliberarão em votação secreta a aprovação final ou não
desse nome indicado pelo presidente da República. Só aí o presidente da República poderá ratificar essa nomeação aí desse pretenso indicado à Embaixada dos Estados Unidos. Portanto, o que a gente já viu até agora? Essa possível nomeação, a despeito do que muitos falam, não configura nepotismo. O órgão que ratificará essa nomeação será o Senado Federal, após a arguição secreta, e a votação será secreta também, passando pela Comissão de Relações Exteriores, onde 17 senadores que compõem essa comissão sabatinará esse possível indicado, e essa sabatina ela compreenderá uma leitura do currículo desse pretenso candidato, configurará também sabatinas relacionadas à demonstração de conhecimento de história, no caso aí dos Estados Unidos, de política econômica dos Estados Unidos, de história econômica dos Estados Unidos, da formação cultural dos Estados Unidos, para demonstrar se o candidato ele representará bem ou não os interesses do Brasil lá fora. Perceba o seguinte: existem 2 julgados do Supremo Tribunal Federal recentes que deslumbraram aí essa questão daquilo que veio a ser a súmula vinculante número 13 do STF de maneira mais clara. Ou seja, o STF clarificou o entendimento já manifestado nessa súmula anterior. O STF diz o seguinte: para nomeações a cargos políticos, ou seja, não são cargos administrativos, o chefe do executivo ou chefe de qualquer outro setor do poder, das 3 instâncias do poder, executivo, legislativo e judiciário, ele tem discricionariedade na nomeação. Então, é possível, por exemplo, um prefeito indicar como secretário de município um parente seu. É possível um governador indicar como secretário de Estado um parente seu. E um presidente da República indicar para algum ministério ou para algum outro cargo de natureza política, como é embaixador, um parente seu. O STF clarificou esse entendimento em decisão recente, de 2018, que não configuraria, portanto, o nepotismo. Agora, a questão da possível violação da nomeação de algum parente seu como representante de um cargo político, isso daí pode configurar uma imoralidade? Até hoje o STF diz que não. Pode ser que lá na frente o STF venha a se manifestar. Outra decisão do STF que é importante a gente ressaltar é que mesmo o diretor ou chefe de um departamento nomear um parente seu e essa nomeação não ser feita diretamente por ele, ou seja, por mais que algum cidadão seja diretor ou chefe de um departamento e um terceiro nomeie um parente seu para trabalhar no mesmo setor, isso não configuraria nepotismo. O nepotismo só se dá quando a nomeação é feita diretamente por esse diretor ou por esse chefe de um parente seu. Então, isso daí, se não tiver essa subordinação hierárquica, não configura também o nepotismo. Então é isso. Eu queria também tratar aqui de um personagem. Esse personagem aqui, o Roberto Campos, eu estou com um livro dele aqui. O livro dele, um dos livros dele, Lanterna na Popa, é um livro de 1.200 páginas, que é a biografia de Roberto Campos. Roberto Campos, tem aqui fotos dele, vocês estão vendo aí, Roberto Campos é esse, aqui ao seu lado o presidente Kennedy, tem na outra página aqui também um pouco mais de Roberto Campos, com o então secretário, à época que ele foi embaixador, Jim Exon, dos Estados Unidos. Roberto Campos aqui, frente à Casa Branca. Eu queria falar um pouquinho de Roberto Campos aqui, com Roberto Campos com o presidente Kennedy na sala oval da Casa Branca. Roberto Campos foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos, em Washington, na década de 60. Ele figurou como embaixador do Brasil nos idos dos anos de 1961, nomeado pelo então presidente Jânio Quadros, e figurou na condição de embaixador até 1964, quando já era o presidente do Brasil, João Goulart.
Roberto Campos é mato-grossense, nascido em 1917. Roberto Campos foi aprovado no concurso de Itamaraty como diplomata em 1922. Desculpa, 1939, aos 22 anos de idade. Ocupou cargos no início ali de almoxarifado nesse departamento e foi galgando postos dentro do Itamaraty, dentro da carreira diplomática, como cônsul, como primeiro secretário, como segundo secretário. Perceba que ele tinha uma formação, Roberto Campos, em teologia e filosofia. Em 1949 e 47, ele conclui o seu mestrado em economia pela Universidade de Washington, tornando-se o primeiro embaixador americano, primeiro representante no Palácio de Itamaraty, portanto, o primeiro diplomata brasileiro, ainda não era embaixador, a ter uma formação em economia. Era comum na diplomacia brasileira no exterior esses diplomatas terem formações e conhecimentos basicamente em história e em cultura. A economia ainda não era um fator importante na diplomacia externa brasileira. Foi com Roberto Campos o primeiro diplomata brasileiro a ter uma formação em economia. Em 1949, ele, depois de 7 anos nos Estados Unidos como diplomata, retorna ao Brasil, foi um dos fundadores e criadores do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o antigo BNDE, que atualmente é o BNDES. Foi depois presidente do BNDES em 1958. Antes tinha sido diretor de superintendência do BNDE. Participou do desenvolvimento do plano de metas do governo Juscelino Kubitschek. Foi um dos economistas que formularam a questão do plano de metas, que, dentre outros aspectos, surgiu a cidade de Brasília, criada por Juscelino Kubitschek. Ou seja, teve uma ampla, foi criador também de outros órgãos de economia dentro do Brasil, mas teve uma ampla autoridade aí nesse caminho de percurso para galgar um posto que ele veio ocupar em 1961 como embaixador do Brasil lá. A Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, ela é muito importante. O posto diplomático que o Brasil ocupa nos Estados Unidos, aquele que vem ocupar na condição de embaixador, ele deve estar muito preparado. Ele deve ter conhecimentos de história, profundos conhecimentos de economia, deve ter conhecimento de política externa, deve ter conhecimento de comércio exterior, deve ter posições muito bem formadas, por exemplo, agora, e é isso que o Eduardo Bolsonaro vai ter que ter, sobre uma recente decisão aí assinada pelo presidente, violando o artigo 4º da Constituição Federal, que garante que haja reciprocidade na relação internacional. A República Federativa do Brasil, nas suas relações internacionais, deverá se pautar pela igualdade entre os Estados. Essa igualdade entre os Estados nada mais é que a reciprocidade. E o Brasil recentemente feriu essa reciprocidade, ao conceder a possibilidade de americanos adentrarem no território brasileiro independentemente de visto. Coisa que o Brasil, em relação aos seus filhos, aos seus brasileiros, para entrar no território americano depende de visto. Então foi uma decisão que feriu de frente aí a questão da reciprocidade. Como explicar que dentro do território nacional, os Estados Unidos tem lá a possibilidade de exercer treinamento e o Brasil, dentro do seu território nacional, para entrar nesse espaço que vai estar concedido aos Estados Unidos, dependerá de autorização do próprio Estados Unidos. Como explicar isso daí? Essas questões ele vai ter que saber explicar. E na minha visão, aqui só para a gente finalizar, por isso que eu falei de Roberto Campos aqui, que era mato-grossense, era cuiabano, que ocupou depois cargos na Embaixada de Londres, do Brasil, em Londres, que foi senador pelo estado de Mato Grosso, que foi deputado federal pelo Rio de Janeiro, que foi membro da Academia Brasileira de Filosofia, Academia Brasileira de Letras, Academia Mato Grossense de Letras, o segundo mato-grossense a ser imortal na Academia Brasileira de Letras, que era uma figura considerada como um dos maiores intelectuais que o Brasil já produziu. Esse Roberto Campos aqui, considerado o pai da direita do Brasil,
e que por coincidência foi objeto do meu trabalho de dissertação de mestrado, onde a gente procurou entender as relações de poder e a economia brasileira na trajetória desse intelectual, que é pai do neoliberalismo brasileiro, que é pai do liberalismo econômico, e que aqui eu sei que tem muitos amigos meus que têm uma vertente liberal aí, vão buscar na fonte, vão estudar Roberto Campos, não fiquem adstritos à MBL, não fiquem adstritos a essa escola austríaca da internet, procure nos clássicos, vai em Hayek, vai em Milton Friedman, vai em David Ricardo, em Smith, ou seja, para poder defender uma vertente liberal de economia. Mas na minha visão, embora não seja considerado nepotismo a indicação do pretenso candidato aí, é algo que, inequivocamente, mesmo os mais ferrenhos defensores do presidente Bolsonaro, há de reconhecer e há de concordar comigo que não é o nome mais indicado para representar os interesses do Brasil no exterior. Um cidadão que acaba de completar 35 anos de idade, que a única experiência anterior foi ter sido policial, nada contra os policiais, mas não é uma carreira que credencia alguém para ser representante máximo do país no exterior. Um cidadão que mal fala corretamente o português e quiçá falará muito bem o inglês aí, onde ele deverá falar e se posicionar sobre assuntos extremamente complexos aí na diplomacia exterior brasileira. Enfim, na minha opinião, embora não seja caracterizado como nepotismo, não é um nome que certamente seria o nome mais correto para representar o Brasil no exterior. Quero mandar um abraço aí às pessoas que nos acompanharam, desejar um feliz dia para vocês e quem sabe numa próxima live aí nos encontremos. Forte abraço, pessoal.